Bom dia, pessoal! Vamos fazer a nossa atividade de matemática, tá certo? Então, vocês vão pegar o Aprender Mais, da página 249 até a página 251. Não tem mistério, tá? A atividade de hoje é sobre divisibilidade, assunto que a gente vem trabalhando já desde a outra semana, certo? Então, nós vamos trabalhar hoje a divisibilidade por 5, divisibilidade por 9 e por 10, tá? Então, as atividades são relacionadas a esses três assuntos, né? Então, a gente já viu divisibilidade por 6, por 2, por 3, e a gente sempre eu vou lembrar isso. Quando a gente fala em divisor, divisível, divisibilidade, a gente lembra divisão, né? Então é exatamente isso que a gente vai fazer para descobrir se um número é divisível por outro, se ele é divisor do outro, e também para a gente colocar em prática os critérios da divisibilidade. Então, quando é que o número é divisível por 5? O número é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Ah, tia, onde é que tem isso? E se eu ficar com dúvida? Você vai lá na página 249 e vê, tá certo? Então, contorne os números divisíveis por 5. Eu vou ter que dividir 105 dividido por 5 para ver se a divisão vai dar exata ou não. Não precisa, tá? Por favor, facilita a sua vida. Se o número terminar em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Então, você vai observar os números e vai ver, né, o último algarismo. Se ele termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Na segunda questão, ele pede assim: escreva os números compreendidos entre 99 e 121 que sejam divisíveis por 5. Então, entre 99 e 121, quais são os números terminados em 0 ou em 5? Você vai ver quais são e esses são divisíveis por 5, certo? Escreva 3 números de 2 algarismos divisíveis por 5. Você vai escrever 3 números com 2 algarismos cada um. Então, a gente sabe que o último algarismo ou vai ser 0 ou 5, ok? Divisibilidade por 9. Ainda na página 249, um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 9. Vamos voltar lá no início do ano. Valor absoluto do número é o valor que ele representa independentemente da casa que ele ocupa, da ordem que ele ocupa, certo? Então, por exemplo, 93, valor absoluto do 9, 9, valor absoluto do 3, 3, certo? Então, é o valor que ele possui, independentemente da ordem que ele estiver, certo? Primeira questão, página 250. Contorne os números divisíveis por 9. Não se esqueça de somar os valores absolutos de seus algarismos. Você vai somar 36. 3 mais 6, 9. 9 é um número divisível por 9. Então, 36 também é, certo? 42, 4 mais 2, 6. 6 não é um número divisível por 9, então também 42 também não é. 81, você vai somar os algarismos. 8 mais 1, 9. 9 é um número divisível por 9, né? Todo número é divisível por ele mesmo. Então, 9 é divisível por 9, então 81 também é. Então, é isso que vocês vão fazer. Somar os algarismos e ver se o número é divisível por 9. Se for, então o número que está aí também vai ser. Na dúvida, faça a divisão, tá? Você coloca lá 42 dividido por 9. Se a divisão der exata, então, ele é divisível. Eita, tia, sobrou 1, então não é, tá? Então, ele não vai ser divisível. Lembrando que para um número ser divisível por outro, a divisão precisa ser exata, precisa dar exata. No resto tem que ser igual a 0, ok? Segunda questão. Complete com um algarismo cada número abaixo, tornando-o divisível por 9. Então, lembrando que você vai ter que colocar mais um algarismo
E quando você somar os 3 algarismos, vai ter que dar igual ao número divisível por 9, ok? Terceiro, o número de minha casa é divisível por 9 e está compreendido entre 30 e 40. Qual é o número? O número da minha casa é divisível por 9 e está entre os números 30 e 40. Que número é esse? Que está entre 30 e 40 e que é divisível por 9. Fácil, pessoal. É só você somar os algarismos, tá? Presta atenção. Escreva V se for verdadeiro e F se for falso. Aí ele está perguntando desses números aí, 24 é divisível por 9. É verdadeiro ou falso? Tá? Ele está dando afirmativas e você vai escrever, vai colocar V ou F indicando se está verdadeiro ou falso. Primeira questão da 250. Na 250, ele já vai começar a trabalhar a divisibilidade por 10. E é muito fácil para descobrir se o número é divisível por 10, tá? Aí ele diz assim, o número é divisível por 10 quando termina em 0. Terminou em 0, é divisível por 10. Pessoal, é para não ter dúvidas, tá? Esse aí é para não errar mesmo. Circule os números divisíveis por 10. Nossa, essa daí é para não errar mesmo, assim, sabe, casca de banana? Pronto. Segunda questão, complete. O número 210 é divisível por 10 porque termina em... Os divisíveis por 10 terminam sempre em 0. O número 605 não é divisível por 10 porque não termina em 0, ok? Não coloque porque termina em 5. Você vai colocar porque não termina em 0, tá bom? Terceira questão, V ou F. Você vai ler as afirmativas, vai dizer se está verdadeiro ou falso. Quarta questão, a mesma coisa. Completar com algarismo cada número abaixo, tornando divisível por 10. Nossa, esse aí foi mais casca de banana que todos, tá? É o último algarismo. Se o último algarismo não for 0, o número não vai ser divisível por 10. Lembra disso. Escreva os números divisíveis por 2, compreendidos entre 29 e 39. Lembrando que números divisíveis por 2 são terminados em número par, tá? O último algarismo tem que ser par. Então, se o número for par, ele é divisível por 2. Então, os que estão entre 29 e 39 que são pares. E também entre 93 e 105 que são pares. Lembrando que terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, tá? 0, 2, 4, 6 e 8. Os números terminados com esses algarismos são pares, ok? Deixa eu ver agora a sexta questão. Escreva os números divisíveis por 3, compreendidos entre 40 e 61. Tem que somar os algarismos. Se ele for divisível por 3, o número também vai ser. Sétimo, escreva os números compreendidos entre 80 e 110, que são divisíveis por 9. Soma os algarismos e vê se é um número divisível por 9. É só entre 80 e 110, tá? 80. Aí você já sabe que 80 não é. Você não vai usar 80. É a partir de 81. No caso de 81 até 109, tá? De 81 a 109. Você vai ver quais são desses números que são divisíveis por 9. E na última questão, na oitava questão, escreva 5 números divisíveis por 10. Tem que ser maiores que 100 e menores que 155. Muito fácil. Divisíveis por 10, então tem que terminar em 0, tá? Tem que ser maior que 100 e menor que 155. É só colocar a cabeça para funcionar um pouquinho, porque às vezes você vai ler e vai... Nossa, isso aqui está muito difícil. Mas se você voltar para a explicação, para o critério de divisibilidade do número que a questão está pedindo, você vai ver que não é tão difícil assim e com a prática vai se tornar facílimo, tá? À medida que vocês forem aprendendo os critérios de divisibilidade, você vai ver que não vai precisar fazer a divisão para poder descobrir se o número é divisível por 2, por 3, por 6, por 9, por 5, por 10, certo? Então, faça todas essas atividades da página 249 até a página 251 e depois a gente se encontra para corrigir e responder todas as questões juntos,
tá bom? Então, beijo para vocês e até daqui a pouco.